tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Agro RC1. Eu sou a Karina Cato e eu te convido a acompanhar este novo programa do Portal RC1, em que teremos entrevistas com pessoas importantes do mundo do agronegócio e também falaremos sobre as políticas que envolvem o setor. E para nossa estreia, para o nosso primeiro Momento Agro RC1, nós temos a participação do deputado federal Arnaldo Jardim, ele que foi eleito vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E quem conduzirá esta entrevista, este bate-papo, é o nosso presidente do Grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e também o diretor institucional do grupo, Ronaldo Bianchi. E você é convidado agora para acompanhar este bate-papo tão importante. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no Momento Agro para entrevistar o deputado Arnaldo Jardim, a quem agradeço pela presença no portal. Muito obrigado, deputado. Nesse Momento Agro, eu fico à vontade de dar a sua palavra antes de iniciarmos a nossa entrevista. Falar da alegria muito grande que tenho de estar com você, Zé Eduardo. Você que é uma referência do ponto de vista do setor agro, pelo empreendedor bem-sucedido que é, com o espírito inovador que tem, além de ser uma pessoa muito querida. E o privilégio de estar ao lado do Ronaldo Bianchi, que é uma referência para o setor de cultura, para o setor de comunicação. Estou muito feliz de estar com vocês. Eu sei que será um momento muito especial, provocador, no bom sentido, instigante do ponto de vista de novos horizontes. Discutir com vocês é um privilégio. Opa, obrigado. Arnaldo, a gente gostaria de ter a sua visão, como vai ser o agronegócio no próximo governo do presidente Lula. As perspectivas para o agro. Quando o Lula foi eleito, havia um temor muito acentuado de que o agro pudesse estar comprometido. Afinal de contas, todos sabem que o agro, nesse período recente, foi o eixo dinâmico da nossa economia. E, pela primeira vez, depois de muito tempo, nós tivemos, no governo do Bolsonaro, um momento em que, com o prestígio da ministra Tereza Cristina, nós conseguimos elevar o agro à categoria de um ministério de primeira classe, coisa que não havia em governos anteriores, e nós conseguimos também fazer com que o agro tivesse peso em decisões econômicas. Agora, nesse começo do governo Lula, veio uma primeira medida que a mim preocupa, que foi o anúncio de que o setor da agricultura será dividido em 2 ministérios, retomando a ideia do antigo ministério que já houve, que é o Ministério da Reforma Agrária, agora como um conceito de um Ministério da Agricultura Familiar, do pequeno agricultor. Eu reconheço que nós temos uma pequena agricultura, uma agricultura de menor escala, agricultura familiar, que é muito importante para o nosso país. Veja só, no estado de São Paulo, nós temos 380 mil unidades produtivas agrícolas, das quais 80% delas são pequenas propriedades mesmo, tá certo? E tem um papel importante, relevante na produção de alimentos. Mas, por outro lado, nós sabemos que a economia agrícola tem que ser pensada de uma forma complementar, razão pela qual eu acho que, estando dentro de uma mesma esfera, é melhor, porque nós podemos ter perigosamente uma retomada até de uma polarização ideológica, política, que não fez bem no período anterior. Então, eu não gostei dessa medida. Há outras pessoas que temem que, no governo do Lula, nós possamos ter alguma ameaça à propriedade, à segurança jurídica. Eu, de minha parte, não tenho esse receio. Em diálogo que nós tivemos recentemente, particularmente com o vice-governador Geraldo Alckmin, que convidou a mim alguns líderes parlamentares do setor agro para conversar, nós tivemos dele assegurado que isso não ocorrerá. E eu estou confiante nisso. Por outro lado, acho que nós temos uma grande questão, Zé Eduardo, meu caro Ronaldo, amigos do portal. Nós temos que, mais do que nunca, enfrentar a questão ambiental. Eu acho que essa questão de como harmonizar
produção com preservação, o agro com a questão ambiental, vai ser um dos maiores desafios nesse próximo governo. Arnaldo, deputado Arnaldo, bom, primeiro, parabenizá-lo pela reeleição. Você é uma referência para nós, como o Zé Eduardo já mencionou. É uma honra tê-lo aqui, sem dúvida nenhuma. E por várias vezes você é um deputado reeleito todas as legislaturas. Isso é um sucesso. Então, isso para nós isso é incrível. E dentro dessa sua visão estratégica, você é um homem estratégico, né? Onde o governo deve colocar a mão para desenvolver e onde o governo tem que tirar a mão para não intervir e prejudicar o agronegócio, tanto brasileiro quanto paulista. Ronaldo, a sua pergunta é muito importante porque nos faz o convite a pensar, como você próprio mencionou, estrategicamente. Para que o setor possa manter essa vitalidade, nós, na FPA, e eu participo da Frente Parlamentar Agropecuária, a frente mais proativa do Congresso Nacional, tive a felicidade de agora, em meados de dezembro, quando a frente deu um balanço e redefiniu o seu planejamento para o próximo ano, ter sido eleito vice-presidente nacional da FPA. Fiquei muito honrado com a confiança, foi uma votação unânime em torno do meu nome, o presidente será o Pedro Lupion, e eu serei o vice-presidente para esse próximo biênio agora que nós teremos, 2023, 2024. Lá nós definimos, mais do que nome, nós definimos uma estratégia. São 4. Primeiro, na questão da inovação. Para o setor continuar a ter o vigor que tem, nós precisamos que o setor seja inovador. Isso significa pesquisa. A pesquisa da Embrapa é muito importante. Nós temos aqui em São Paulo o orgulho de ter os nossos institutos de pesquisa paulista. O próprio Zé Eduardo estimulou muito parcerias que nós tivemos dos nossos institutos de pesquisa, por exemplo, para consorciar a produção de macadâmia com café. Nós temos aqui um esforço grande na questão da implantação do projeto de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, nós temos uma série de medidas, nós precisamos manter a inovação. Isso significa dar força à Embrapa, faz parte da nossa terra, mas não só isso. A Embrapa precisa se abrir mais, a Embrapa precisa ampliar-se. Eu, quando fui secretário da Agricultura, abri esse caminho nos institutos. Isso tem acontecido aqui em São Paulo, parceria da inovação que vem dos institutos públicos com a inovação privada, através das empresas, através de instituições de pesquisa. Então, multiplicar nesse capítulo da inovação. Segundo capítulo é o chamado custo Brasil, é a chamada logística. Nós tivemos aí, nesse período recente, antes de agora assumir a vice-presidência, nos últimos 2 anos eu fui diretor nacional de logística da FPA e tive a ocasião de, quando era ministro, hoje está para assumir o cargo de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nós discutimos com ele o Plano Nacional de Logística, porque o setor agro, muito dinâmico, por exemplo, você tem o Mato Grosso, que não tinha praticamente volume de carga, e hoje você tem ali um grande centro de produção. Você tinha uma pecuária extensiva, que era um perfil, agora você tem um centro de produção de grãos, você tem o escoamento que acontecia saindo no modal em direção a Santos, Paranaguá, e que hoje se faz ali por Miritituba, sobe e vai ou para a Vila do Conde, em Belém, ou para Itaqui, no Maranhão, colocando o nosso produto muito mais perto da Europa, muito mais próximo da Ásia, no caminho com relação à direção da China. Então, o segundo capítulo é logística. Para tratar disso, eu, particularmente, junto com outros parlamentares, estive envolvido no novo modal para autorizações ferroviárias, tá certo? E no novo modal para cabotagem ao longo da nossa costa. E eu acho que nós temos que continuar esse esforço de logística. No modal ferroviário, veja só, uma das ferrovias que foi agora pedida autorização é a ferrovia aí na nossa região. Estou falando de Dois Córregos, estou falando de Lençóis Paulista, estou falando de Macatuba, estou falando de Mineiros do Tietê. Nós teremos ali uma rodovia que é até pequena na extensão, são 5 quilômetros, mas vai interligar a produção da Bracel
de Lençóis Paulista até o porto de Pederneiras, para entrar exatamente no circuito da hidrovia. Isso vai ser uma coisa muito importante. Aí é um exemplo de várias iniciativas que nós temos. Então, eu falei, primeiro capítulo, inovação, segundo, a questão de logística. O terceiro é financiamento. E aí, você sabe, o Zé Eduardo acompanhou isso muito de perto comigo. Você talvez não tenha tido tempo de ver um detalhe, mas eu acabei tendo o privilégio de ser autor da nova lei, da lei que instituiu os FIAGROS. E os FIAGROS são os novos fundos de investimento para o setor agro. Ao longo do tempo, o Plano Safra foi se alterando, limites, ele não tem hoje o volume que nós precisaríamos ter para financiar o agro, e nós fomos concentrando o Plano Safra no pequeno, na agricultura familiar. E aquele que era de maior envergadura precisava de outras fontes alternativas. E aí surgiram os FIAGROS, projeto que, repito, eu tive o privilégio de ser autor da proposta, que hoje já estão inscritos na B3, mais de 30 FIAGROS, movimentando bilhões de reais. Então, a nova vertente é o setor que caminha junto ao mercado de capitais. Então, inovação, logística, financiamento. E a quarta questão, que eu agora repito o que disse no começo, nós temos que estar muito atentos à sustentabilidade. O agro tem que fazer uma opção definitiva. Já fez, pela sustentabilidade. Nós não somos algozes ambientais. Aliás, ao contrário, o agro é quem cuida da questão ambiental e nós precisamos prosseguir neste caminho. Muito bem. Arnaldo, tenho ainda uma preocupação do setor. Como contornar as medidas de protecionismo europeu e americano que está se desenhando? Olha, nós temos dois cenários daquilo que são a origem das medidas aí protecionistas, né? Primeiro, um capítulo todo no setor da proteína animal, das carnes, né? A pandemia nos permitiu nos consolidarmos, nos permitiu porque outros países tiveram problema de funcionamento da sua produção e do abate, e nós nos consolidamos como um dos maiores exportadores de proteína animal de carne do mundo. Primeiro de bovino, segundo de aves e o quarto de suínos, né? Com isso, nós somos hoje o maior exportador de carne. Então, isso ofendeu o mercado, particularmente na Europa. Quem lidera muito os movimentos de questionamento ao Brasil vem da Irlanda, que era o grande país fornecedor de carne ali, carne bovina, tá certo? Então, há uma motivação econômica, e essa é uma opção, driblar, agindo na OMC, agindo nos fóruns internacionais, para evitar medidas que nos atingem de protecionismo. O segundo capítulo que se usa muito é a edição de medidas ambientais. A Comunidade Europeia está aprovando uma legislação que passa a exigir aquilo que nós chamamos de pegada de carbono na produção de cada um dos produtos. O Brasil tem um compromisso, e aí estou repetindo agora pela terceira vez, com a sustentabilidade. Nós precisamos estar casados a isso definitivamente, né? Então, creio que nós temos que deixar muito claro os nossos compromissos. A FPA é lutadora pelo desmatamento ilegal zero, tá certo? Nós queremos regular o mercado de carbono aqui no Brasil e podemos nos apresentar ao mundo, tá certo? Como, ao invés de algozes, como precursores da nova economia, da economia verde. Nós temos aí o que dizer na questão do mercado de carbono, nós temos a matriz de combustíveis mais interessante do mundo, a presença do etanol, a presença do biodiesel, a presença agora crescente da bioquerosene e a grande explosão que virá com o uso do biogás e do biometano. Isso muito casado com a agricultura. Então, eu acho que isso nos permitirá, meu caro Zé Eduardo, contornarmos aquilo que é uma ofensiva contra o Brasil em cima da questão ambiental. Arnaldo, quando você fala de inovação, que é o eixo, o primeiro eixo que você fala, que você cita, né, que é essencial, isso remete a recursos humanos, naturalmente, quer dizer, ou seja, e quais são os elementos quais são os centros de pesquisas ou as escolas e quais são as áreas que nós temos que incentivar nossa juventude, mesmo as pessoas já
formadas ou preparadas para melhorarem o seu desempenho? Quais são as áreas e funções? Olha, nós temos exemplos que são fabulosos, né? Muitas vezes nós mesmos não nos damos conta e, primeiro, elevá-los à categoria de referência, falar com orgulho deles, né? Porque problemas todos nós somos capazes de proclamar. Soluções nós precisamos identificar e também anunciá-las, né? Então, nós temos uma FATEC, que é uma FATEC em Pompeia. Ela surge numa parceria entre o governo do estado e a Fundação Sunji Nishimura, que é da família ali, Nishimura, que é da Jacto, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu tive o privilégio de lá estar quando se iniciou o novo curso de Big Data. O que é? É o volume de novas informações que as nossas máquinas, equipamentos têm agora. Um volume fantástico, identifica exatamente a curva da semeadura, porque a curva da semeadura será a curva da colheita, que identifica períodos para a mais adequada e eficiente aplicação de defensivos, né? Então, são todos isso que fazem nos ganhar estratégia. Para isso, em São Paulo, particularmente, nós precisamos solucionar definitivamente o problema de conectividade, porque senão é igual a gente pega um celular novo e a gente usa 10% daquilo que ele tem de potencial para nos atender. Então, nós temos máquinas que têm informações, essas informações dão eficiência ao processo produtivo e nós acabamos não conseguindo ter bom uso por questão de conectividade. Outra questão é isso que você falou, formação de recursos humanos. Eu fico contente que, ao lado da FATEC, lá de Matão, surgiu agora, de Pompeia, surgiu agora a FATEC de Matão. Eu participei muito diretamente nisso, tive o privilégio de ser a pessoa que conseguiu a autorização, junto, então, ao governador Márcio França, que, naquele curto período que ele foi governador, ele autorizou a FATEC de Matão, que é uma FATEC que vem em parceria com as principais indústrias lá de Matão. Eu estou falando da Tatu Marquesan, estou falando da Baldan, eu estou falando da Antoniose, para citar algumas das empresas que participaram dessa combinação. Para quê? Formar recursos humanos, como você disse, Ronaldo. Formar e qualificar pessoas para que nós possamos ter um avanço em termos de produtividade. Então, nós temos, além disso, em São Paulo, centros formidáveis de pensamento. Eu destaco todos na figura da Exalc. A Exalc, que não só faz aquele trabalho, a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, da USP, tá certo? Mas ela tem a Exalc Show. Eu vou lá quase todos os anos, eu consigo ir, porque é uma semana em que ela não só mantém a excelência nos seus cursos de graduação, pós-graduação, mas ela tem todo um momento de inovação, de novas tecnologias, startups que surgem lá. Aliás, não é à toa que em Piracicaba nós temos um dos núcleos, a AGTEC Garage, que é lá em Piracicaba. Quem não foi deve fazer uma visita lá, onde são exatamente incubadoras de novas startups, de coisas inovadoras para o nosso setor agro. Formar a mão de obra nos cursos técnicos e profissionalizantes e continuar o esforço de pesquisa. É por aí que eu acho que nós vamos manter recursos humanos e inovação. Bom, Arnaldo, agora talvez focando mais no segmento do agronegócio, que o nosso carro-chefe da economia brasileira, que são as nozes e castanhas. Nós presidimos a ABNC, a Associação Brasileira das Nozes e Castanhas, que tem a castanha de caju lá no norte, a castanha do Brasil na Amazônia como um todo, a macadâmia aqui no Centro-Sul, a baru no Cerrado, a pecan lá no Sul, Rio Grande do Sul, e surgindo também outras, macaúba e a própria amêndoa do cacau como potencial. Países como o Chile estão exportando cerca de 800 milhões de dólares. O Brasil teria um potencial imenso. Califórnia sozinha exporta 10 bilhões de dólares. Então, eu vejo que é um nicho e eu gostaria até de lhe perguntar como vê a possibilidade de ajudar a impulsionar esse segmento que também agrega meio ambiente, porque ou a gente planta árvores, ou a gente ajuda quando é
cultivada, ou então a gente ajuda na preservação quando for extrativista. Então, ela tem o lado ambiental, a rentabilidade e a saúde. Qual a sua visão disso, de tornar isso ainda, vamos dizer, mais representativo dentro do agronegócio brasileiro? Tem um programa de televisão que todos assistem. Eu assisto de vez em quando, mas todos sabem que é o programa do Silvio Santos, né? Um ícone de comunicação no Brasil. E tem um momento que ele diz o seguinte: consulte os universitários, né? É quando a pessoa reconhece os seus limites e fala: eu quero as pessoas que pensam melhor do que eu, que sabem mais do que eu. Eu estou falando de você, Zé Eduardo. Você que inovou por aí, saindo do setor superenergético, criou essas novas referências. Eu quero com você me consultar. Eu sinto como um leigo, mas que se interessa pelo assunto, o potencial fantástico que isso significa, em termos de produção econômica, de criar oportunidades, de gerar emprego. Eu sinto que a nossa característica tropical nos dá uma variedade que outros países não têm para produzir nozes, castanhas, tá certo? Dessa forma. Todos nós sabemos que hoje há uma migração, e festejamos, pela vida saudável. O uso, eu não estou falando de nozes castanhas, vou fazer um paralelo só. O uso da batata doce, como é crescente entre a nossa juventude. Isso ensejou. Nós temos um polo de produção ali na região de Prudente fantástico. E agora nós conseguimos, inclusive, fazer com que as nossas unidades de pesquisa da Secretaria começassem a discutir toda uma questão nova no que diz respeito à batata doce. Estou fazendo esse paralelo para dizer que essa busca de saudabilidade passa por nozes, castanhas, tá certo? Eu quero aprender. Aprendi com você um pouquinho quando visitei a Quinut. Parabéns, Zé Eduardo. Aprendi um pouquinho quando vi a pesquisa, que já me referi aqui, de consorciar macadâmia com café. Mas quero aprender muito mais com você, tá certo? Queria muito que você visse o meu mandato, que iniciarei um novo mandato agora, o ano que vem, a partir de fevereiro, tal, como um mandato a serviço disso. Isso emprega, isso dá alternativas de trabalho, de renda para o nosso setor agro. Conte comigo, Zé, para que a gente possa pensar pesquisa, formas de comercialização, iniciativas de divulgação, linhas de financiamento para esse setor de nozes, castanhas aqui no Brasil, que eu identifico, porque aprendi com você e quero aprender mais, como um grande potencial para o nosso setor agro. Obrigado. Arnaldo, vamos lá. Tem uma pergunta consorciada. As culturas também se consorciam, mas as perguntas também se consorciam. O fato é o seguinte: o Brasil luta por uma reforma tributária, né? A produção, e você talvez seja um dos grandes representantes da produção no Brasil, né? E você deve estar preocupado, como todos, com a facilitação do processo tributário. Só que, ao mesmo tempo, além da facilitação do processo tributário, e essa aí é o consórcio, a gente também vive uma situação do pacto federativo desproporcional e desigual, né? Nós temos a federação com muito poder, o Estado com um pouco menores, e o município onde nós vivemos, quase nenhum. Muita responsabilidade, pouco recurso, muito dependente de pedir favores ao Estado, favor à federação para poder trabalhar, entregar, né? O político precisa entregar o que promete, e muitas vezes não consegue porque está amarrado. Então, eu faço a pergunta: a reforma tributária virá? E se vir, ela será consorciada com um pacto federativo mais justo? O querido Ronaldo, Zé Eduardo, amigos do Portal RC, reforma tributária é uma unanimidade, né? Se você estiver num local com 100 pessoas, você vai falar assim: quem é a favor da reforma tributária, levanta a mão. Os 100 levantarão a mão. Agora, a reforma tributária é igual
a seleção brasileira. Todos são a favor. Aí e o goleiro, quem deve ser? Cada um vai ter um. O lateral direito, quem vai ser? Quando você chegar no final, cada um tem a sua, né? Porque muitas vezes se vê a reforma tributária da seguinte forma, como uma forma de discutir tributo. Então, vamos falar, vai diminuir a arrecadação, mas aí os estados, a União, os municípios não concordam em diminuir. Então, aí já dá um imbróglio. Tá certo? Depois, tem que passar mais para o município. Então, você vai tirar do estado ou você vai tirar da União? Como é que você vai fazer esse partilhamento? Eu acho que a reforma tributária virá. O acúmulo maior que hoje existe é em torno da chamada PEC 45, que foi formulada pelo Bernardo Api. O novo ministro da Economia, o Haddad, já nomeou o Api como responsável para tratar dessa questão. Então, acho que é em torno dela que o debate vai ocorrer. Quando ela veio, falando do interesse do agro, ela veio muito penalizando o setor agro. Nós conseguimos negociar no relatório que chegou a ser apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro melhorias para aliviar toda a questão do agro ou diminuir o impacto. Ficou razoavelmente ok, mas nós precisamos de ver que reforma tributária virá. Como é que eu vou atuar nesse sentido? Como é que eu pretendo me comportar? Primeiro, eu sou a favor de transferir recursos para os municípios. Responsabilidades e recursos. Acho que os recursos do município são melhor empregados. Segunda questão, simplificação tributária. Acho que hoje uma das maiores problemas nossos não é só pelo quanto se arrecada no Brasil, é muito, mas é pela complexidade da arrecadação. É um inferno para a vida do contribuinte e é uma complicação para a vida das empresas. Quantas vezes eu recebi empresário e disse, puxa, eu tenho mais gente na minha contabilidade, parte tributária, do que na minha área comercial, tá certo? Porque dá muito trabalho, é uma rede, é contraditório, isso é uma festa para os advogados, porque são demandas em cima de demandas, são muito especializados nisso, então eu acho que nós precisamos de fazer aí um aperfeiçoamento no que diz respeito. Então, simplificação, transferência de recursos. Né? No agro, muitas vezes se diz que o agro tem uma taxação menor do que a indústria e o comércio. Eu acho que nós precisamos pleitear que seja visto o agro mais amplamente, como uma cadeia produtiva. O agro é indústria, o agro é comércio, o agro não é só o ato de plantar e colher. É uma cadeia muito complexa, muito sofisticada, que faz a diferença para o país. Então, essas são as coisas que vão nos guiar, mas acho necessário que nós tenhamos aí a reforma tributária, é a primeira das reformas que nós realmente precisamos. Ela tem que vir no sentido de liberar a folha de pagamentos, a folha salarial, para permitir maior empregabilidade, fortalecer os setores que tenham exatamente a capacidade de empregar mais gente, porque isso vai ser muito importante para aumentar o mercado interno e ser um grande instrumento de reativação econômica. Muito bem. Bom, vamos para as considerações finais. E uma das coisas que também estão nos deixando bem preocupados é essa guerra da Ucrânia, aliás, da Rússia com a Ucrânia, né? E o fornecimento de insumos, né? Você acha que o Brasil precisa ter unidades alternativas de suprimento, unidades de fabricação de mistura de defensivos defensivos e adubos, né, próprias? Tem que voltar a uma estratégia diferente. E aí, damos por encerrada essa última pergunta e depois para as considerações finais suas. Nós temos hoje uma dependência estratégica de fertilizantes, insumos, tanto insumos para a produção de defensivos, como de insumos para a produção de adubos, como você bem disse, viu, Ronaldo? Isso é muito importante. Hoje nós importamos o nosso potássio, o nosso enxofre, na casa de 80% a 90% daquilo que nós precisamos para consumir. Os centros de produção estão concentrados
Nós tínhamos da Ucrânia e da Rússia uma parte desse consumo, era mais de 30% que de lá vinha. Pois nós temos um grande percentual que vem do Canadá, nós conseguimos retomar as cadeias de fornecimento do Canadá. Nós temos fornecimento por parte do Marrocos, ali, daquela região, de alguns insumos também importantes. Nós aprovamos um plano nacional de fertilizantes. Foi coordenado pelo almirante Flávio Rocha, junto à presidência, discutiu conosco lá da FPA, mas são medidas de mais de médio e longo prazo. E nós precisamos combinar essas medidas que vão nos dar um pouco mais de autossuficiência. Não vamos ter a autossuficiência, mas vamos diminuir um pouco o grau de dependência e com medidas imediatas aí de suprimento. Então, você disse bem, é uma das primeiras preocupações que nós temos agora é garantir o fornecimento regular desses insumos. Para mim, um privilégio poder conversar com você, Ronaldo, conversar com você, Zé Eduardo. Eu não sei exatamente quando vai ao ar esse nosso bate-papo. Eu quero saber, porque quero botar depois na minha página, tão agradável, quero divulgar. Mas hoje nós estamos gravando no dia 26. Ontem foi Natal, né? Hoje nós estamos aqui tendo essa conversa tão boa. E eu, Zé, vou estar dia 28 aí em Dois Córregos, tá certo? Você sabe que nós conseguimos aí um recurso que nós fizemos aquele boulevard ali na Praça da Matriz, ficou muito bacana. Eu vou fazer uma visita lá e vou tomar o meu tradicional sorvete de macadâmia, aí na nossa Rua da Poesia, né, que liga o Paço Municipal até a praça. Se você estiver por aí, vamos tomar um sorvete junto, Zé, vamos tomar um sorvete junto, Ronaldo. Um grande abraço a vocês, um privilégio estarmos juntos. Olha, feliz 2023, mas com a palavra o Zé Eduardo. Bom, eu queria agradecer aí toda a equipe, aí, especialmente o nosso querido Arnaldo Jardim, que é uma pessoa assim, vamos dizer, queridíssima na nossa região, no agro, que tem uma legião de admiradores pelo seu trabalho competente e correto. Então, um feliz 2023 para você, para todos os nossos ouvintes, e peço que todos continuem acompanhando. Nós realmente temos aqui a nossa Van Premier com um time de primeira que foi o Arnaldo. Obrigado, Arnaldo, viu? Felicidade. Um abraço a todos, sempre juntos, acreditando no nosso país, acreditando no agro, certeza de que o Brasil é o país que faz a diferença na sustentabilidade, no agro, na segurança alimentar, orgulho do nosso país. Até logo, até a próxima. Momento Agro do RC1. Eu quero agradecer a presença do deputado federal Arnaldo Jardim, do empresário José Eduardo Mendes Camargo e do nosso diretor institucional Ronaldo Bianchi por este bate-papo aqui no Momento Agro RC1. E você continue acompanhando a nossa programação aqui no portal RC1, o nosso Agrocast e também mais episódios do Momento Agro. Eu te espero no próximo programa. Um grande beijo para você e até lá!